Olá, chegamos a mais uma live, mais uma sexta-feira, graças a Deus, né? Depois de uma semana completa de realizações e desafios, estamos nós aqui mais uma vez. Eu vou colocar aqui o tema da live, vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa que estamos entrando ao vivo. Se você está vendo esse vídeo gravado pelo YouTube, já se inscreve no canal, se chegou aqui agora, deixa aí seu like, deixa seu comentário, compartilha com quem você acredita que possa ser ajudado por esse conteúdo. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, a propagar o nosso trabalho. Então, deixa eu colocar aqui o tema. E vamos aguardar um pouquinho. Fala que eu te escuto. Hoje a live vai ser silêncio. Brincadeira. Vamos falar um pouquinho dessa importância, né, de escutar. Parece que o tempo vai passando e na era da comunicação que estamos, a dificuldade em escutar está sendo aumentada. Camila, seja muito bem-vinda. Primeira pessoa a entrar, você está melhor, minha linda? Jennifer, deixa eu colocar, eu vou encaminhar aqui no direct, que nós acabamos de entrar ao vivo, esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que já começou, enquanto o pessoal vai chegando. Só um pouquinho de paciência, né? Isso, sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguém aí para convidar também, pessoas que vocês acham que têm uma dificuldade em escutar. É interessante que eu anotei aqui algumas características dos maus escutadores. E eu ri pra caramba anotando, né? Que eu tirei de um livro. Um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, muito legal. E eu anotei algumas características e eu acredito que vai ficar bem divertido, que vocês vão gostar de saber também. Tiago, seja muito bem-vindo. Miagra também, seja bem-vinda. Muito boa noite de sexta-feira. Aqui em São Paulo tá friozinho, chovendo. Como é que tá aí no Rio, Tiago? Camila também é daqui. Miagra é de onde? Se tiver, fala pra gente, Jennifer, de onde vocês são e como é que tá o tempo aí, porque aqui tá frio e chuvoso, igual aqui. Tá bem gostosinho, na verdade, porque a gente teve aí uns dias de calor, né? É bom dar uma revezada. Quero sopa, eu também, Tiago. Eu até falei pro Wagner aqui pra gente fazer uma sopa. Gente, de Cajamar também. Então aqui também, chovendo e friozinho, né, Viagra? Chuva e frio. Eu comecei a gostar mais desse tempo de chuva e frio depois de ter namorado 4 anos no Tocantins, onde o calor é tempo todo e fica 6 meses sem chuva. Então, é só quando a gente não tem que a gente valoriza, né? Não devia ser assim, mas isso funciona muito bem. Bom, gente, vamos então começar a entrar no tema de hoje. Sou pé janta, com certeza. Eu sou de Cajamar, sou filha da Fabiana. Ah, legal! Seja muito bem-vinda. Já conhece então, né? Gente, olha só. Eu trouxe para vocês um conteúdo que eu achei bem interessante. Na live anterior, que eu falei sobre os relacionamentos abusivos, né, sobre os amores que machucam, 2 itens que eu falei que é muito verdadeiro, assim, é o que a palavra dói e o silêncio também dói. Porém, tanto essa palavra que dói e que machuca, e tanto esse silêncio que dói e machuca, também cura. Então, a gente precisa só saber usar na medida certa, momento certo de usar e como utilizar. Pensando nisso, se falar dói, se o silêncio dói, talvez o que nós precisemos aprender seja escutar. E não ouvir apenas. Quando a gente vai numa feira livre, por exemplo, tem muito barulho, né? Muita gente falando, muito barulho numa balada, numa festa. É barulho para todo lado, mas a gente está ouvindo tudo e não está escutando nada. Mas se nessa mesma festa alguém se aproxima e vem falar com a gente, você não presta atenção no que essa pessoa está falando? E aí sim, essa pessoa você vai estar escutando. Porque você está prestando atenção, e muita atenção, porque em meio a todo aquele barulho, se você não presta atenção, você não consegue entender. Então, a diferença entre ouvir e escutar está basicamente nisso. Ouvir são todos os barulhos que eu ouço, que se aproximam de mim, porque o nosso ouvido, ele não escolhe o que quer ouvir. Alguém falou, caiu alguma coisa, fez um barulho, eu estou ouvindo, né? Desde que a pessoa tenha a audição perfeita, está ouvindo. Agora, escutar, eu escolho o que eu vou escutar. Eu escolho a quem eu vou escutar e em que momento.
O problema é que nessa era que nós estamos assim de comunicação tão facilitada, com tanta tecnologia, parece que cada dia mais está difícil da gente escutar as pessoas. E isso tem só um motivo, porque está cada dia mais difícil de se escutar. RT Silva, põe seu nome para eu te dar boa noite, que eu não sei quem é. Helena Sardelli, seja muito bem-vinda. Wagner também entrou, seja muito bem-vindo. Então, gente, nós percebemos hoje que nós estamos em uma época difícil de ser escutados e de escutar as pessoas. Isso por quê? Porque nós não estamos dando tempo para nos escutar. É tanta interferência, é tanto barulho de todos os lados que a gente não se dá prioridade a isso. De repente eu me sinto mal e não me pergunto por que eu estou me sentindo mal. De repente meu estômago dói e eu não paro para questionar por que o meu estômago está doendo. De repente minha cabeça está explodindo e eu só quero ficar sozinha num quarto escuro sem me perguntar por que a minha cabeça doeu. O que será que eu ouvi ou não queria ouvir? Em que situação que foi uma autoridade para mim e que eu não me permiti observar o quanto aquilo foi invasivo na minha vida? Essa falta de comunicação consigo mesmo, com o próprio corpo, com os próprios sentimentos, faz com que a gente não consiga ouvir os outros também. Então hoje eu trouxe para vocês algumas dicas, algumas características dos maus ouvintes, para a gente observar em quais a gente se encaixa, né? Não para julgar as pessoas, para a gente observar em quais a gente pode mudar. E algumas dicas para facilitar essa escuta, para a gente conseguir escutar também. Porque a gente ouve tantos pais reclamando que os filhos não o escutam, mas com quem será que eles estão aprendendo a não escutar? Será que esses pais estão dedicando tempo para escutar esses filhos? Dentro de um relacionamento amoroso, eu acredito que um dos maiores problemas é a falta de escuta. Mas não a escuta de ouvir. Eu ouço o que você fala, mas eu não paro para esvaziar a minha cabeça e definitivamente tentar observar o que tem por trás dessas palavras. Esse que é o X da questão, a chave, né? Da gente buscar realmente o que essa pessoa está querendo me dizer com essas palavras. E não só com essas palavras, mas com essa maneira de ser, com essa maneira de se mover, com essa maneira de me olhar. Então hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, eu espero que seja produtivo, né? Que vocês realmente consigam absorver. E se não conseguir tudo de uma vez, gente, não se desesperem, porque como tudo na vida, requer experiência, requer prática. Então, a partir do momento que a gente fala, eu vou aprender a escutar as pessoas, mas antes disso, eu vou aprender a me escutar, eu vou conseguir. Mas é aos poucos, não precisa querer fazer de um dia para o outro, né? Joanito, Fabiana, Miriam, sejam muito bem-vindos. Pai, Sardelli, sejam muito bem-vindos. Bom, até aí ficou claro? Faz sentido para vocês? Vão colocando aí que eu vou, se não compreendeu, eu volto e repito, tá? Então, para resumir tudo isso que eu falei, a nossa dificuldade em escutar as pessoas está na dificuldade de nos escutar. Quando nós conseguimos olhar para dentro, analisar o que eu realmente estou sentindo, meus cabelos estão arrepiados aqui, ó. Acho que a chuva está virando eles. Quando eu realmente consigo olhar para mim e analisar o que eu estou sentindo, o que o meu corpo quer me dizer, por que isso está acontecendo comigo, eu vou conseguir olhar para o outro com mais humildade, com mais carinho e, de fato, compreender o que tem por trás daquelas palavras. E esse outro seja quem for. Mas vamos pensar principalmente dentro do nosso relacionamento mais próximo. Nossos filhos, nossos pais, nosso parceiro ou parceira. Ai, muito obrigada, Fabiana. Bom, então vamos lá. Escutar é uma experiência que melhora a cada encontro. Então, quanto mais eu me proponho a escutar as pessoas, mais eu vou aprender a escutar essas pessoas. Mas para eu conseguir escutar alguém, eu preciso esvaziar a minha mente. Eu preciso parar de querer responder, parar de querer concordar, discordar ou opinar em cima daquilo que aquela pessoa está falando. E isso são vícios que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida. A gente vai viciando antes da pessoa falar,
você já querer responder. Se a gente observar na escola, né, as crianças, quando o professor fala assim, quem quer falar? Várias crianças vão levantar a mão. Enquanto ele escolhe um para falar, os outros, ao invés de prestar atenção no que aquele aluno está falando, eles estão pensando no que eles vão falar depois. E a gente cresce com esse hábito. Ao invés de escutar o que o outro está falando, para ver o que eu posso tirar proveito daquilo, eu estou pensando no que eu vou falar depois. Principalmente, a gente pode observar se a gente vai em alguma reunião, por exemplo, onde tem aquelas apresentações. Sabe, que cada um fala seu nome, de onde veio, né? Aquela apresentação básica. Muitas vezes a pessoa está tão preocupada com o que vai falar dela que ela esquece de ouvir o que os outros estão falando. E aí, o que tinha de mais importante naquele momento? Você saber um pouquinho da vida dos seus colegas. Mas muitos dos colegas não ouviram nada, porque estavam preocupados com o que ia falar. É assim ou não é, gente? Então, a gente aprender a não pensar em nada enquanto está ouvindo o outro é uma arte que precisa ser desenvolvida e não é fácil, mas é possível. Pessoas que são muito controladoras, elas não conseguem escutar ninguém. Isso já é uma das características, né? Pessoa que é muito controladora não consegue ouvir. Por que ela não consegue ouvir? Porque ela quer que o outro seja uma continuação dela. Ela não admite a possibilidade dessa pessoa que está ali ser diferente. Ela vai se identificar com pessoas parecidas com ela. E aí ela quer que as que não são parecidas, que sejam. Então, ao invés de escutar o que essas pessoas estão falando, ela quer impor as suas opiniões, porque ela acha que ela está certa. Então, pessoas que são muito controladoras, apegadas, que querem estar no comando de tudo, elas dificilmente, aquelas que têm muita dor nas costas, sabe? Elas dificilmente vão conseguir escutar as outras pessoas com fidelidade, realmente deixar a bagagem para poder falar. Ju, seja bem-vinda. Vanessa também, seja muito bem-vinda. Deia. Bom, então, além da gente tirar tudo isso da nossa mente, toda essa bagagem, né, do nosso dia a dia, para a gente conseguir escutar as pessoas fielmente, a gente precisa também, eu acho que essa dica é muito importante, fazer algumas perguntas para você demonstrar o seu interesse pela pessoa. Alguém vem falar com você, ao invés de fazer aham, né, o que acontece muito e depois você nem sabe o que a pessoa falou, pergunta. Mas com quem aconteceu isso? O que aconteceu na verdade? Quando foi? Onde foi? Percebe que esses 5 porquês é muito interessante, né? Quem, o que, quando, onde e porquê. Se a gente decora isso daqui, em qualquer diálogo, vai ter outro significado. Só que tem um detalhe, na hora que a pessoa for responder as suas questões, você precisa observar também não só o que ela fala, mas como ela fala. Porque dependendo da maneira, dependendo da atenuação da voz, dependendo a forma como essa pessoa se comporta, ela está falando muito mais do que aquelas palavras. Gente, quantas vezes, quem é casado que está aqui na live, quantas vezes o seu companheiro ou sua companheira foi falar com você e você de fato fez essas perguntas com interesse em saber o que ele estava falando? O que aconteceu? Quem estava presente? Quando foi isso? Onde foi isso? E por que aconteceu? Muitas vezes, só com essas 5 perguntas e com as respostas, a própria pessoa já tem tantas respostas para a vida dela que ela nem precisa passar muito dali. Conhece alguém assim, Ju? Que fica perguntando tudo? Claro que a gente precisa ter sabedoria também, né, gente? Você vai parar na fila do banco, conversando com uma pessoa desconhecida e começar a questionar muito a vida dela, tá pensando que você vai dar um golpe nela, que você tá querendo... A gente precisa ter sabedoria, por isso que eu tô falando. Vamos pensar primeiro com as pessoas próximas, perto da nossa casa. Quando uma criança vai para a escola, quando a gente está lá sei lá, com 5, 6 anos de idade, toda criança é muito porquê, né, gente? Quem tem criança ou quem já passou por essa fase de criança é insuportável. Eles perguntam porquê de tudo. E não muito difícil a gente falar, ai, para de perguntar, pelo amor de Deus, porque vai com tanto porquê que a gente não tem resposta e não tem tempo para responder. Só que a mágica da vida está nas perguntas. Porque a pergunta traz alguma resposta. Não adianta a gente querer entregar respostas prontas, porque dentro de nós a gente precisa de perguntas. Se a gente não se perguntar o que está sentindo, ninguém vai perguntar pra gente. E é claro que a gente não vai conseguir perguntar para ninguém também, né?
Exatamente, Tiago. Na dúvida, se eu falo demais ou se eu não falo demais, não fala nada. Fica em silêncio. O silêncio é uma bênção. Mas não aquele silêncio irônico, que tipo, né? Assim, como se nada tivesse acontecendo. Um silêncio prestativo. Deixa dar pausa na conversa e a pessoa decide se ela vai continuar falando ou não. Porque daí, isso exatamente. Ana, seja muito bem-vinda. Bom, é preciso observar. Observar o que diz, observar a maneira que diz, estar preparado para as respostas, porque uma coisa que acontece muito também, principalmente dentro ali, né, pai e filho, mãe e filho, no casal também, que a gente faz as perguntas esperando que eles respondam o que a gente quer ouvir. E aí, quando a pessoa responde o que a gente não quer ouvir, já vira discussão. E a discussão, gente, ninguém ganha. A discussão, todo mundo perde. Por que que a gente quer tanto escutar o que a gente concorda da boca do outro? É uma questão que a gente precisa se fazer. Por que eu tenho dificuldade de aceitar o que o outro pensa? O outro não sou eu. Eu sou uma delicadeza para responder, verdade. Só que não, né, mãe? Então, se a gente consegue criar esse filtro, entender que o outro não é obrigado a responder aquilo que eu quero ouvir, e me preparar para ouvir mesmo aquilo que eu não quero, sem mudar o meu humor, sem querer que o outro engula a minha verdade. Porque aquilo que é verdade para mim, às vezes não é verdade para ele. Aquilo que é importante para mim, às vezes não é importante para ele. E eu não estou mais certa do que ele porque somos diferentes. E nem mais errado do que ele porque somos diferentes. Cada um tem os seus porquês, cada um tem sua história de vida. E é muito fácil a gente dar opinião na vida dos outros quando a gente não passou pelo que a pessoa passou. Quando a gente não viu o que a pessoa viu na vida. E não teve as experiências que ela teve. Por exemplo, no livro O Palhaço e o Psicanalista, ele dá um exemplo que eu achei bem interessante. Uma pessoa que é extremamente apaixonada por cachorro, que dá a vida pelos cachorros, começa a conversar com outra pessoa e a pessoa fala, nossa, eu não gosto de cachorro. É muito fácil dessa pessoa que ama cachorros desgostar da pessoa que não gosta de cachorros só pelo motivo dela não gostar de cachorro. Só pelo motivo delas terem uma opinião diferente. Só que se essa que gosta muito de cachorro continuar a conversa e perguntar o porquê que a outra não gosta de cachorro, e essa outra pessoa falar que quando era criança foi atacado por um cachorro, que rasgou a perna, que teve que dar 30 pontos e desde então ela é traumatizada e não se aproxima de um cachorro mesmo dos pequenos, essa daqui vai começar a compreender os motivos dessa. Quer dizer, o que ela tem não é contra os cachorros, é contra aquela situação que aconteceu com o cachorro. E aí a empatia, a simpatia, a amizade pode voltar a ser uma possibilidade. Ah lá, já nem confio na pessoa porque eu não gosto de cachorro. Não é assim? Então a gente tem a tendência em querer por perto pessoas que pensam igual a gente. Só que o grande crescimento está em pessoas que não pensam igual a gente. Que é onde vai abrir o nosso leque, né? Abrir a nossa possibilidade de escuta, abrir a nossa possibilidade de aprender. Quando está dentro de um relacionamento, gente, a maior dificuldade entre o casal é o diálogo. E não só numa conversa rotineira, mas na conversa sexual, na conversa das contas, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é criação de filhos, quando o assunto... Todo quanto é tipo de assunto, a maior dificuldade no relacionamento é a comunicação, é o escutar. Por quê? Porque muitas vezes eu estou escutando para responder, para dar a minha opinião, para fazer com que ele entenda que eu estou certa e que ele está errado. Mas baixar a guarda e, de fato, escutar o que está por trás daquelas palavras que o outro está falando, isso é uma arte. E uma arte que precisa ser experienciada, que precisa ser... feita várias vezes, muitas vezes, até que fique boa de verdade. Aprendi a gostar do gato com a Bárbara, tá vendo? Ó, você não gostava de gato e agora já gosta. E assim é tão lindo quando a gente tem a coragem e a humildade de voltar atrás. É tão lindo quando a gente tem a coragem de rever o que pensava, mudar de pensamento, entender que a maneira que o outro pensa pode até ser uma maneira boa para mim também. Mas é preciso ter muita humildade para fazer isso. Então, gente, eu vou falar para vocês algumas características. Até então, tudo bem, né?
Vão analisando aí. Se ficar alguma coisa que não entendeu, vocês colocam para eu poder voltar, tá? Eu vou colocar algumas características que lá no livro do psicanalista, O Palhaço e o Psicanalista, é o capítulo 38. Ele colocou assim, os abomináveis desescutadores, que são características de pessoas que têm muita dificuldade em escutar. E, gente, pasmem, mas eu tenho certeza que algum de vocês vão se identificar com pelo menos uma delas. Eu me identifiquei. Claro que nenhuma delas é tão ruim desde que tenha um limite, mas todas elas em excesso vai ser um desastre na amizade, no relacionamento, seja ele qual for. É isso aí, Henrique. Seja muito bem-vindo também na comunicação intrapessoal. Bom, primeiro, aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela é um clone. Aí você fala assim, aconteceu isso, isso e isso, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí a pessoa, a primeira coisa que ela fala é, bom, se eu fosse você, eu faria isso, 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 isso. E já te dá toda a solução para o seu problema. Só que tem um detalhe, né? A pessoa não é você. A pessoa não viveu o que você viveu. A pessoa não tem os pensamentos que você tem, não tem a criação que você tem, não tem o pai que você tem, não tem a mãe que você tem, não teve a infância que você teve. Então, esse se eu fosse você, gente, não vai funcionar. Por quê? Porque o se eu fosse você sempre vai ser em cima daquilo que eu vivi, em cima das minhas experiências. Então você já sabe, se você conversou com alguém já e quando você começa a falar algum problema, a pessoa fala, se eu fosse você eu faria isso, cuidado com que se eu fosse você, porque se for em excesso ou se você tem hábito de fazer isso, analisa antes de falar, porque essa maneira são pessoas que não querem, elas estão dizendo, né, com a atitude, eu não quero te escutar, eu quero logo resolver o teu problema para não ter que ouvir. Não é mais ou menos assim? Então esse é o primeiro modelo abominável do desescutador, é o clone. O segundo é aquela pessoa que o meu pior é melhor. Sabe aquela pessoa que o pior dela é sempre, o pior seu é sempre melhor do que o pior dela? Tipo assim, nossa, eu caí ontem, bati meu dedinho, quebrou o ossinho do meu dedo. Você vai contar. A pessoa fala, e eu que caí há 3 anos atrás e quebrei minha perna. Pô, o osso da perna é bem maior do que o osso do dedo, né? Então, tipo, ela sempre quer ser pior do que você. É como se o pior dela fosse melhor do que o seu pior. Então, essa pessoa tá sempre querendo roubar a cena. Não é assim? Ela está dizendo, com uma atitude, que ela não quer te ouvir. Que o problema dela é maior que o seu e ponto. Que o seu não é importante para ela e tá tudo bem. Tá? Então, essa é a segunda característica. A terceira é aquela pessoa extremamente otimista, que ela acha que você não deve sofrer. Sabe, aquela pessoa que, para tudo que acontece, ela nunca vai te falar assim, tudo bem, sofre um pouquinho, agora levanta e vamos encarar a realidade? Não, ela fala, não, mas veja o lado bom disso. Tudo tem um lado bom. E, de fato, tem um lado bom. Essa daqui eu me identifiquei. Porque eu tô sempre levando a vida sempre pro lado bom. Mas é claro que tem situações que a gente precisa se permitir sofrer. Porque quando a gente acolhe o sofrimento, a gente se escuta. E se a gente não se escuta, a gente não consegue escutar o outro também. Então é muito importante a gente ouvir o que o nosso coração está dizendo pra gente, o que o nosso corpo está dizendo pra gente, o que aquela angústia no peito está querendo dizer, aquele nó na garganta está querendo dizer. Então quando a gente quer levar tudo só para o lado positivo e não se permite sofrer nunca, isso também não é uma coisa tão positiva. Quando você vai contar algo que foi ruim, que foi negativo para você, para uma pessoa que não respeita a sua tristeza e logo ela já quer te mostrar que foi o melhor que podia acontecer, isso também não é positivo. Então a gente precisa ficar atento com isso. Ela também está dizendo, não fale dos seus problemas porque eu não vou te ouvir. Eu quero que você supere isso agora, antes mesmo de sofrer um pouquinho. Certo? Vamos para mais um. O outro é o abominável e eu. Sabe quando você vai contar alguma coisa para alguém que você espera para conversar com aquela pessoa e aí antes de você terminar algo, ela já fala, menina, aconteceu, sabe? Ele nem escuta o que você terminou de falar, nem observa qual a sua maneira de falar, mas em seguida ele já faz, aconteceu isso. Se você fala assim, nossa, final de semana eu fui pra praia, fui pra praia, depois eu fui pro campo, depois eu fui acampar, sempre com algo melhor. Ou
pior, como o anterior lá, do pior é o melhor. Entende? Então, aquela pessoa que ela não está preocupada em saber, ela não seria nem preocupada, ela não está interessada em saber o que está acontecendo com você. Ela está interessada em te mostrar que o dela foi melhor. Nem que ela tenha que inventar uma história, nem que tenha que inventar uma viagem, que tenha que inventar uma visita, que tenha que inventar o que for. Mas ela está sempre querendo roubar a cena. Então, essa também é uma atitude de uma pessoa que não escuta, que ela não vai parar para te escutar. E um grande indício de que ela também não se escuta. Ela sempre gostaria de ter mais do que tem. Eu não sei se a intenção é diminuir, né, Tiago? Eu acho que a intenção é sobressair, mas acaba que diminuindo o outro também. O quinto, aquela pessoa IBGE. Ela sabe de todos os dados das pesquisas que estão acontecendo. E aí quando você fala alguma coisa, ela fala, por exemplo, você fala: poxa vida, tô triste, meu filho não tá conseguindo estudar bem em casa, né? Com essa quarentena, parece que ele não tá aprendendo. Aí ele fala assim: nossa, eu vi numa pesquisa que 60% das crianças no Brasil estão sem escola nesse momento, porque não tem acesso à internet, porque não está conseguindo estudar de casa. Então, fica feliz porque o teu filho pelo menos tem uma escola e está estudando, sabe? Então, aquela pessoa que sempre vai diminuir o seu problema, baseado em dados que ele conhece todos os dados. Então, esse tipo de pessoa também é chato da gente conversar, porque dá a impressão de que se tem gente pior do que você, então você já tem que estar bem, você tem que agradecer. É assim ou não é, gente? Vocês conhecem gente que fazem esse tipo de coisa? E quantas vezes a gente também se percebe fazendo? Essa é a intenção, é a gente analisar quando que nós fazemos isso, para a gente poder dar uma amenizada aí, para não ser o chato da corte, né? A sexta, a pessoa incriminadora. Ele fala a abominável incriminadora. Sabe aquela pessoa que quando acontece alguma coisa que deu errado, ela faz a questão de olhar para você e falar assim: eu te avisei que não ia dar certo. Você já tá no chão. Você já tá se sentindo o pior de todos por uma decisão errada, por alguma coisa que aconteceu. Aí a pessoa tem o prazer de te olhar nos olhos e falar: eu avisei, se tivesse me ouvido, não tinha acontecido. Só que não é bem assim que funciona, né, gente? Cada um acaba agindo de acordo com os próprios impulsos e não com os impulsos do outro. E não quer dizer também que os conselhos dessa outra pessoa soberana era o que seria ideal. De repente, aquilo que não deu certo era para não dar certo mesmo, era para trazer algum aprendizado e tudo mais. Então, jogar na cara aquilo que não deu certo e dizer que eu avisei não é a maneira mais motivadora de ajudar a pessoa a te escutar da próxima vez, né? Talvez uma escuta sincera, um silêncio, se não tem nada para falar, e um abraço dure muito mais e funcione muito melhor do que um que eu te avisei, certo? A sétima é o empático em excesso. Esse eu dei muita risada. Porque todo mundo que começa a estudar autoconhecimento, que faz um curso de coaching, que faz alguma maneira de ajudar as pessoas, a gente quer salvar o mundo. No começo, quando você começa a aprender as coisas, você quer mesmo compartilhar tudo que você conheceu. Aí, não, Ana, não tem que nascer de novo, não. Já nasceu, já está em vida, já está na hora de mudar o que pode ser mudado, né? O que você acha que deve ser mudado. Então, aquela pessoa que lê um livro de autoajuda, que fez alguma coisa, e aí, quando alguém vem contar sobre algum problema que está acontecendo, mesmo que ele tenha os maiores compromissos que ele não pode atrasar, ele para tudo e fala: não, você quer conversar sobre isso? Tudo bem, eu largo tudo e vou falar com você. Então, é um comportamento do empático em excesso. Às vezes a pessoa não quer falar. Às vezes a pessoa não quer conversar, mas ele fica perguntando: fala, me conta, mas como que você se sentiu? Mas como que foi? E sempre finaliza, essa eu lembrei da Juliana, né? E sempre finaliza com gratidão por você ter vindo aqui, gratidão por ter falado comigo. É bem daquelas pessoas que estão começando a entrar nesse mundo do autoconhecimento, que não tem nada de errado, né, gente? Mas precisa ter equilíbrio, porque não é porque a gente aprende uma coisa que o outro é obrigado a entender do que você está falando. E às vezes vira um chato e as pessoas começam a evitar. O oitavo, essa é muito engraçada. O oitavo é aquela pessoa telepata.
Aquela que antes de você falar, ela já sabe o que você está falando. Ela sentiu, ela intuiu o que você ia falar. Então, quando você fala assim, ontem à noite, ela já fala, você jantou, você saiu, você foi andar de bicicleta, você vai caminhar. Vai te dando opções. E você fala, não, eu só queria falar que eu não estava com sono, né? Mas a pessoa, ela intui alguma coisa e ela acha que sabe o que você está falando, ela acha que sente o que você está sentindo, ela entende que tem alguma entidade por trás de você te induzindo a fazer algo que você não quer fazer. E essa pessoa não demora muito pra gente começar a se afastar e evitar. Porque, poxa, a gente quer conversar com pessoas que queiram nos ouvir e não que queiram adivinhar o que a gente está falando, né? O que a gente está pensando, pelo amor de Deus. Então é muito necessário, gente, a gente esvaziar a nossa caixinha e, de fato, ouvir o que a pessoa, escutar o que a pessoa está querendo dizer pra gente, além do ouvir, né? Além dos barulhos e das interferências que existem em volta. O próximo, o nono agora. O homem das cavernas. É aquela pessoa... Até coloquei homem das cavernas, porque normalmente são homens, mas tem muitas mulheres sim que fazem isso. Quando você começa a conversar com a pessoa, ou então quando ele está falando alguma coisa e... Quando você começa a falar e você fala alguma coisa que ele não queria ouvir, ele se fecha, como se estivesse entrando em um casulo, entrando na caverna dele e pronto. Não fala mais nada. O que foi? Eu falei alguma coisa que você não gostou? Ele fica com aquela cara de paisagem te olhando. Fala, se você não gostou, fala, eu preciso saber. A pessoa não fala. Então ele se fecha e ele vira um baú. E aí ele vai dormir, ele fica 2, 3, uma semana sem conversar, sem falar absolutamente nada. Gente, acho que esse é o pior tipo de escutador. Ele tá te falando que ele não quer te ouvir mais. Só que de uma maneira extremamente das cavernas. E literalmente não fala mais nada. Eu falo pra ele montar uma tenda, é mais ou menos assim. Você fala pra ela montar uma tenda porque ela adivinha tudo que você vai falar, Ju? Ou quer adivinhar, né? Tenta adivinhar. Esse homem das cavernas é uma pessoa, um estilo, né, de características de pessoa muito difícil de conviver. Porque você não sabe se está agradando, se está gostando, se não está gostando, se é com você. Às vezes alguma coisa que aconteceu lá no trabalho o dia todo, né? Mas chega em casa fechado dentro de um casulo, não quer falar com ninguém. Isso é muito desagradável. É uma maneira... O meu marido é das cavernas, é uma maneira de falar que ele não quer te ouvir. É uma maneira de querer protestar, só que uma maneira ineficaz, porque não vai resolver. Se realmente não falar o que está pensando, o outro não vai adivinhar. Isso é um grande equívoco. Achar que o outro, porque convive comigo, porque me deu a luz, porque vive comigo há 50 anos, sabe o que eu estou sentindo. Não, gente, não sabe. E quando acha que sabe, ainda está errado. Então a gente precisa aprender a falar. Precisa, além de aprender a falar, aprender a escutar o que o outro está dizendo. Mas o que de fato ele está dizendo e não o que eu gostaria que ele estivesse falando. Porque tem essa também. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa não entende o que você está falando. Ela escuta o que ela quer escutar, independente da verdade. Ou seja, não importa você trocar as palavras, não importa você mudar a maneira de falar, que ela não te escuta. Ela só escuta o que ela quer acreditar. E isso também é um grande vacilo, é um grande perigo dentro de um relacionamento, porque não dura muito tempo para poder espanar. Não adianta gritar no ouvido. É preciso mudar a estratégia, mudar a maneira de conversar. Entender o porquê que daquele jeito não está funcionando. E se não está funcionando, pergunta. Como pode melhorar isso para você? Porque eu já não sei mais como fazer. E aí, esperar a resposta, né? Precisa vir a resposta. O 10º é o leitor de caras e bocas. É aquela pessoa que as pessoas estão conversando e ele está olhando. Aquele ali não está gostando. Olha a cara dele. Ah, aquele ali, acho que é mentira. Olha o jeito que ele tá. Sabe? Gente, eu entendo, existe estudo para isso, para essa leitura de caras e bocas. Existem cursos e tudo mais. Mas eu garanto para vocês que uma pessoa que estuda isso não fica fazendo isso numa festa. Não fica fazendo isso para outras pessoas. Não fica analisando ninguém por caras e bocas na rua. Não fica. Então, essa tentativa de ler caras e bocas, pode ter certeza que é muito mais uma projeção do que uma ciência. Ou seja, eu acredito que o outro não está gostando porque eu não estou gostando da conversa. Eu acredito que o outro não gosta de uma determinada comida porque eu não gostei.
Eu acredito que o outro está querendo se safar daquilo porque eu estou querendo ir embora e me safar daquilo. Então, é muito legal a gente observar isso como uma projeção, uma continuação do que eu estou sentindo e não exatamente do que o outro está sentindo. Acontece muito da gente ver as pessoas e contando alguma coisa e fala, nossa, você viu o jeito que ela estava contando? Eu acho que ela não estava feliz, mas era você que não estava feliz com a história que ela estava contando. De fato, de repente, ela estava. Pode até ser que você acerte, mas é mais provável que não, que você esteja fazendo só uma projeção daquilo que você está pensando naquela história. Solange, Mariane, sejam muito bem-vindas. Maria, né? Sejam muito bem-vindas. Bom, 11º. 11º é aquele ouvinte, ou melhor, é aquele desescutador, que é a pessoa que não quer te escutar, né? Todos esses são características de quem não quer te escutar e fala isso em atitudes. O 11º é o categorizador. É aquele que tudo que você faz é porque você pertence a um grupo. Por exemplo, você falou tal coisa, deve ser porque você é corintiano. Se você não fosse corintiano, você não pensava assim. Pode ser em tom de brincadeira, mas é uma maneira de falar que eu não estou interessado em saber do que você vem me contar. Você fala isso porque você é mulher. Você fala isso porque você é homem. Você fala isso porque você é católico. Mas você fala isso porque você é espírita, sabe? Pega a pessoa e coloca em algum grupo que ela pertença e acredita que o pensamento dela, a ideia dela, a maneira de falar é porque ela pertence àquele grupo. Sendo que somos indivíduos, né? Mesmo que pertençamos a algum grupo, cada um tem a sua própria opinião, ou pelo menos deveria ter. Sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. E quando a gente vai conversar de um a um, não tem porquê a gente ficar categorizando as pessoas. É preciso olhar nos olhos e, de fato, entender o que aquela pessoa está querendo te falar com aquela fala. Certo? O 12º e último é o Google Man. Ai, Tiago, esse você vai gostar. É aquele que sabe tudo. É aquele que tem a solução de todos os problemas. Então, tudo que você vai falar, ele já sabe. Tudo que você vai falar, ele tem a solução. Não adianta você querer dizer que a sua maneira de ver é diferente, que a sua maneira de pensar é diferente. Não adianta você querer convencer ele de nada, porque ele vai sempre... Ele vai sempre achar que ele sabe tudo. Engraçadinho. Não é verdade. Meu olho é lindo, tá? Olha o tamanhozinho do meu olho. Então, a pessoa que é o Google Man, ele sempre vai saber tudo. Não adianta você querer falar nada que ele sabe. Todos os assuntos ele sabe, todas as soluções ele tem. Engraçado que deveria ser uma pessoa que não tem problema, né? Porque se ele consegue resolver o problema de todo mundo, ele não deve ter problema nenhum. Só que não. Normalmente é uma pessoa que está extremamente se escondendo atrás das soluções que dá para os outros. Mas é insuportável você viver com uma pessoa que acha que sabe tudo, que acha que não tem nada que aprender, que acha que ninguém sabe nada, que todo mundo é burro, né? Só ele que é inteligentão. Só ele que sabe de todas as coisas. Só ele que tem a solução para todo mundo. Que se alguém não viu algo que ele viu, é porque a pessoa é cega, não é possível. Que tá tão na cara. Não passa pela cabeça a possibilidade que a pessoa não quer fazer aquilo. Não passa pela cabeça a possibilidade de que a pessoa não está preparada para resolver aquele problema ainda. E que ela precisa esperar o tempo dela de amadurecimento para enxergar tais soluções. E que não adianta você dar a solução que você acha conveniente, porque para ele não vai funcionar. Então, quando tem uma equipe que tem um chefe desse daqui, é insuportável de sobreviver nessa empresa. Vai chegando uma hora que a equipe fica muda, ninguém fala mais nada. Porque toda solução que alguém da equipe vai levar para essa pessoa vai falar que já sabe, que isso não funciona, que isso ela já fez, não dá abertura para ninguém dar opinião. Faz sentido isso, gente? Vocês conhecem pessoas que tenham algumas, ou todas, ou algumas dessas características? Exatamente, dono do mundo. Quando você ele se torna vítima. O vítima normalmente são esses, né? O clone. Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, que ele deu sinal de bateria fraca. Bom, agora, pra gente finalizar, eu vou colocar o celular para carregar, pode ser que o áudio não fique tão bom. Vocês me falem se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? O celular não aceita fone e carregador, então é um ou é outro. Conta pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Eu
sei que com o fone fica um pouquinho diferente, mas acho que dá pra ouvir, né? Então vamos para a solução agora? Já está faltando 20 minutos para finalizar nossa live. Vamos pensar na solução. Nós já identificamos vários tipos de pessoas, vários tipos de comportamentos de pessoas que não escutam os outros porque não se escutam, tá, gente? Isso fica muito claro. Quanto menos eu consigo escutar os outros, menos eu consigo desescutar a mim mesmo. Não, mais eu consigo desescutar a mim mesmo. Então, isso é só um reflexo. O que eu faço com o outro, eu estou fazendo comigo. Para ajudar nessa mudança, para a gente aprender, tem, Ju, claro que tem, tudo tem solução. Enquanto estamos vivos, temos maneiras de nos melhorar, né? Para ajudar nessa mudança, é importante a gente mudar a perspectiva de ver as coisas, de ver o mundo. Com ações muito simples. Se eu estou acostumada a sentar em uma cadeira para fazer minhas refeições, eu preciso mudar o lado da mesa. Só o fato de eu mudar o lado da mesa, eu já vou ter outra visão da sala, outra visão da cozinha. E isso vai mostrar para minha mente que eu estou querendo mudar a minha visão, mudar a maneira de ver as coisas. Então, se eu vou trabalhar sempre por um caminho, procura fazer outro caminho. Se eu vou sempre com um ônibus e tem algum outro que eu consigo pegar que vai funcionar, muda o ônibus que você vai pegar, muda o percurso. Comece a escovar os dentes com a mão que você não está acostumado. Comece a comer coisas que você não está acostumado. Mude o horário da alimentação se for possível. Tudo isso muda talvez um pouquinho o horário de dormir, o horário de acordar. São pequenas mudanças que a gente vai mudando na sequência da nossa rotina, do dia a dia, e que faz diferença. Por quê? Porque eu passo uma informação para minha mente de que eu quero mudar algo. E aí, em seguida, a gente precisa adotar alguns hábitos na nossa vida, trocar alguns hábitos para a gente conseguir escutar melhor a nós mesmos e as pessoas da nossa volta. Então, o primeiro deles, evite subestimar o outro. Quando você ouve alguém falando, evita julgar o que ela está falando, evite achar que essa pessoa é inferior a você porque ela está falando algo com o qual você não concorda. Então, essa é a primeira dica que eu te dou para você conseguir escutar melhor as pessoas. Evite subestimar o outro. Entenda que cada um tem sua história e cada um toma suas decisões baseado nas suas histórias. E que nós não sabemos a história do outro a ponto de falar o que está certo, o que está errado, o que é bom ou o que é ruim para o outro. Então, se alguém trouxe alguma história, apenas ouça. Você não precisa opinar, mas também é melhor que você não julgue para não ter consequência disso depois. Não se leve tão a sério. Todas as vezes que alguém vir falar alguma coisa, não leve aquele assunto como uma discussão que alguém tem que ganhar, que alguém tem que sair vencedor. Sabe, se você percebe que a pessoa está querendo fazer com que você engula as verdades dela, finge que você está engolindo. Para que arrumar uma discussão com isso? Para que perder energia e estressar porque o outro está achando que ele está certo e que você está errado? Deixa ele achar isso e está tudo bem. Também é uma maneira da gente saber escutar sem se prejudicar. Isso tudo, gente, que eu tô falando, você pode fazer com as vozes da sua própria cabeça. Aquelas vozes dos pensamentos, sabe? Que ficam conversando com a gente o dia todo. Escute-as sem subestimá-las. Não leve tão a sério aquele pensamento que veio. Ao invés de alimentar, em querer discutir, deixa ele passar, deixa ele ir embora. E para de querer ter razão em cima dos seus próprios pensamentos. Leve as palavras a sério, mesmo com as brincadeiras e piadas. Essa aqui é muito sério, gente. Porque tem muita piada, por exemplo, de relacionamento. Tem muita piada que fica falando de mulher, de marido, né, de esposa, que eu não faço. Eu não falo. Eu posso escutar, mas eu não replico. Então, nas piadas, as pessoas falam o que são, o que realmente pensam. Porque se elas não concordassem, elas não falariam. Então, mesmo que é uma piada, mesmo que é uma brincadeira, leve a sério o que as pessoas estão falando. Porque muito provavelmente que naquela brincadeirinha ela está falando uma verdade. Ela está falando algo que realmente está saindo do coração. Porque se não concordasse, não falaria. Eu vejo casais, né, novinhos assim, de namorado, e eu vejo as meninas fazendo umas brincadeiras, os meninos também fazendo umas brincadeiras, que você fala, gente, olha as crenças. Se não acreditasse, não replicaria. Então, eu preciso tomar cuidado também nas piadas e nas brincadeiras. Leve a sério, escute o que tem por trás dessas palavras.
Isso. Quarta dica. Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, a gente tem a tendência a querer dar uma resposta, a querer dar uma opinião, a colocar alguma solução, enfim. É natural nosso, né, do ser humano, querer falar o que pensa. Mas observa e comece a partir de agora a tentar não falar nada, só ouvir. Às vezes, gente, a pessoa que vem te procurar para conversar, ela não quer que você fale nada, ela não precisa que você fale nada. E se você falar, ela não vai também, ela não vai acatar a sua opinião. Então, se livra dessa obrigação de dar opinião para as pessoas. Se livra dessa obrigação de ter que concordar ou discordar das pessoas. Isso vai fazer com que você vire um escutador muito mais leve e muito mais agradável também. A quinta dica: crie descontinuidades. Sabe quando você vai conversar com alguém e você quer falar? Tipo, você não quer que fique espaço em branco, né? Você não quer que fique nenhum espaço em silêncio. E aí a pessoa fala, você fala, a pessoa fala, você fala, de repente acaba o assunto e aí fica aquele climão, sabe? Aí começa a falar qualquer coisa. Não precisa se preocupar com isso. Deixa o silêncio reinar. Às vezes, 1 minuto de silêncio ali naquele diálogo é essencial para que venha realmente uma nova história, para que venha realmente um novo assunto e que seja algo que seja positivo para os dois. Então, não se preocupe em ter que preencher todos os espaços com a fala. Porque às vezes escutar o silêncio é muito mais produtivo do que querer falar sem ter sabedoria. Aquela história, né? Como que é? O burro em silêncio se passa por sábio. Mais ou menos assim. A sexta, pratique a dúvida. Essa eu acho maravilhosa. Pratique a dúvida. Permita-se mudar de opinião, voltar atrás, trocar os argumentos. Às vezes você entra numa conversa com alguém com uma opinião já formada. Mas conversando com essa outra pessoa, você se coloca tão aberto nessa conversa, tão disposto a aprender algo com essa outra pessoa, que de repente no meio da conversa você muda de opinião. E é lindo você ter a humildade em voltar atrás e dizer, olha, eu comecei a conversar com você pensando de tal maneira. Mas depois dessa nossa conversa, eu percebi que se eu pensar dessa maneira, a minha vida vai ficar mais fácil. E é muito lindo a gente poder mostrar essa vulnerabilidade, essa abertura para o novo. E principalmente, né, gente, aprender que a gente tem o que aprender com todos. A gente tem o que aprender com qualquer pessoa, com qualquer animal, com qualquer planta. A gente pode aprender o tempo todo, desde que a gente queira. Exatamente, Juliana. Precisa, então, treinar o silêncio. Estar perto de pessoas sem falar. Isso, quando muda de opinião, né? Eu também acho maravilhoso quando a gente consegue, sabe, conversar com alguém e de repente aquela conversa foi tão impactante que me fez pensar diferente. Gente, é lindo isso, né? Mostra que a gente também tá pronto para aprender, assim como estamos prontos para ensinar o tempo todo. A sétima é peça ajuda. Quando está muito difícil de se escutar, quando seu corpo está mostrando vários sinais de que você não está entendendo o que está acontecendo, busque ajuda. Busque alguém com quem você possa conversar, alguém que tenha uma opinião neutra na sua vida. Às vezes é difícil fazer isso com a mãe, com a irmã, com o filho. Gente, falar nisso, vou fazer uma ressalva aqui. Filho não é amigo de pai e mãe, tá? A gente pode, depois de adulto, é uma coisa, mas enquanto mora junto, o filho é filho e a mãe é mãe. Quando a gente começa a ter muita amizade com mãe e com filho, vai chegar uma hora que isso vai dar ruim. Por quê? Porque você vai contar coisas que ele não precisa saber, ele vai te contar coisas que é da individualidade dele, que ele não precisa saber, e uma hora você vai usar aquilo que você sabe contra e vice-versa também. Então, cuidado, se mora junto com os filhos, mantenha uma hierarquia ali de pai e filho, de mãe e filha, para não ter esse problema mais tarde que acaba prejudicando a amizade entre as duas. Oitavo, leia. Leia livros, leia histórias, ouça, se você não gosta de ler ou não pode ler, não tem tempo, escute não só livros de informações, né?
Eu, por exemplo, adoro livros que me tragam mais informações, que me tragam conhecimento da minha área e tal. Mas de vez em quando é interessante você ler um romance, você ler uma história, uma biografia. Por quê? Porque quando você abre a mente para ouvir a história das pessoas, você começa a enxergar através das palavras. Você começa a entender que histórias de vida tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Então, esse ouvir as histórias das pessoas é o próximo aqui, né? Escute a história de vida das pessoas, escute o que as pessoas têm para te falar. Quando você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa idosa, observe atentamente o que essa pessoa tem para te ensinar. Porque às vezes, um episódio que aconteceu na vida dela há tanto tempo atrás, que era um tempo tão diferente, te traz um ensinamento tão grande, uma leveza tão boa e vai fazer tão bem para essa pessoa também, quando ela pode falar com alguém que vai dar atenção, que vai ter a audácia de perguntar, né, de fazer lá os 5 porquês de quem, o que, cadê? Quem, o que, quando, onde e porquê. Olha que legal, você vai estar trazendo uma memória legal para a pessoa, vai estar fazendo um favor e vai estar aprendendo com esse favor. Último, né? 10º. Faça alguma coisa para poder abrir a sua mente. Porque quando as pessoas são muito repetitivas, falam muito da mesma coisa, sempre dos mesmos episódios, sempre das mesmas experiências, ela está mostrando que a caixinha da vida dela é muito pequena, que está faltando experiências. E como eu falei, em todo lugar a gente aprende. Então analisa, faz terapia, faz um processo de coaching, se submeta a fazer algo para você crescer, para você evoluir na vida, para você entender quais desses abominadores aqui têm te atrapalhado a escutar as pessoas e a escutar a si mesmo, para você perceber qual a direção, qual o direcionamento da sua vida precisa ser mudado, para você encontrar de fato aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai te preencher, a maneira como você vai conseguir servir ao mundo e às pessoas e se sentir mais útil, mais feliz. Faça um curso de jardinagem para você perceber que as fases da lua mudam a natureza e que as coisas têm um tempo para acontecer, que a plantinha demora para crescer, que as mudanças acontecem não do dia para a noite, mas são um processo. Viu, Ana? Que não precisa nascer de novo para ser melhor. A gente pode ser melhor agora, desde que a gente entenda que aquela mudança será melhor na nossa vida. Só que se a gente não acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Se a gente não escutar o que o nosso coração está falando, quem é que vai escutar? A gente não escuta nem a gente e nem ao outro. Observe as pessoas que gritam muito. Observe as pessoas que falam demais. Pensa que carroça vazia que faz barulho. Conhece aquela historinha do pai e a filha que estavam numa floresta e vinha vindo uma carroça e de longe dava para ouvir o barulho, muito barulho. E aí o pai falou assim, ó filha, carroça vazia. E aí a filha olhou para ele e falou, pai, como é que você sabe que a carroça está vazia? Porque que era uma carroça, tudo bem, mas carroça vazia? Ele falou, porque ó, o barulho ainda está muito longe e muito alto. Carroça vazia faz muito barulho. Se ela tivesse cheia, se ela tivesse pesada, se ela tivesse carregada, ela estaria muito mais silenciosa. Então observa isso. Observa quando você está falando demais, observe pessoas que falam demais, que gritam demais, que querem chamar muita atenção no meio das outras pessoas. Pode ser que essa carroça esteja muito vazia. Pode ser que essa pessoa esteja vazia, ou então esteja fugindo das próprias palavras, fugindo dos próprios pensamentos, das próprias vozes. A gente precisa ficar atento, porque tudo em excesso tudo que é em excesso está demonstrando alguma falta. Então, a pessoa que fala demais está mostrando que falta alguma coisa aqui dentro. E, de repente, é essa pessoa que está precisando da sua escuta atenta, que está precisando que você tire todos os seus julgamentos, toda a sua história de vida para ouvir o que tem por trás daquelas palavras. A gente sabe que a depressão, ela não está só em pessoas que estão em cima da cama. Tem muita gente fazendo muito barulho, caindo em depressão. E, de repente, eu, você, todos nós que estamos aqui, podemos ser essa escuta que essa pessoa precisa. Gente, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E só por fim aqui, um pequeno detalhe, né? Como nós estamos nessa era digital, com tanta comunicação, vamos tomar cuidado com a nossa escuta virtual, com a escuta das mensagens que a gente envia e que a gente recebe. Muitas vezes a gente manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa visualiza e não responde, e aí a gente já fica irritado com essa pessoa. Por que não respondeu? Pelo amor de Deus!
né, já considera aquela falta de resposta como uma resposta, que não é errado, né? O que tem lá o seu sentido. Mas às vezes a pessoa estava realmente muito ocupada, ela não podia te responder, ela deixou para responder depois com mais calma, né? Então vamos procurar não julgar essa escuta digital e tomar cuidado no que a gente fala também, que não é porque eu não estou ali pessoalmente comentando que eu posso fazer um comentário maldoso em alguma foto de alguém, achando que eu não vou ser vista. Pode ter certeza que aquela pessoa que leu aquele comentário maldoso vai sentir a dor daquilo. Se coloque no lugar das pessoas antes de fazer certos comentários, principalmente nessa época de política, né? Eu acredito que a gente tem um pouquinho de empatia, a gente entender que cada um tem sua história, seus motivos. Isso vai fazer com que as campanhas fiquem muito mais amenas. Não é porque pensamos diferentes que temos diferenças, nós somos todos continuação um dos outros, né? Somos um todo. Então, a partir do momento que eu agrido alguém, a partir do momento que eu ofendo alguém, eu também estou ofendendo a mim mesmo. É impossível ferir alguém se eu não me ferir. Seu Manuel, ele não tá aqui agora, mas eu vou mandar um beijo pra ele, que eu sei que ele assiste as lives depois, né, Ju? Obrigada, viu, de ter lembrado. Obrigada, seu Manuel, pela sua audiência. Eu fico muito feliz em saber que pode estar sendo bom para sua vida todas essas informações, todas essas experiências que a gente traz aqui. Gente, eu espero que tenha ajudado esse conteúdo sobre a escuta. Eu espero que a partir de hoje nós pensemos um pouco mais antes de ignorar alguém quando vem falar com a gente. Vamos lembrar que o falar, esse ato, o falo, falo é masculino, tem energia masculina, o falo. E o ouvir, o escutar é feminino, tem a energia feminina. Ou seja, com o falo eu penetro na sua mente através dos seus ouvidos. O falo, eu escolho o que eu vou falar. Nem sempre eu escolho o que eu vou ouvir, mas o que eu vou escutar eu escolho. Então eu preciso analisar quem precisa da minha escuta. A quem eu posso ajudar com a minha escuta? Imagina se nós que estamos vendo isso aqui, falando aqui agora, formos a partir de hoje um pouco mais escutadores. A gente consegue transformar esse mundo em um pouquinho melhor. E se através do ato de você escutar uma pessoa amanhã, vai despertar nele também o ato de escutar uma outra pessoa. E nessa desperta outra pessoa e a gente transforma uma corrente do bem da escuta. Né? Quem sabe a gente consegue desligar o fogo das panelas um pouco mais cedo e dar atenção para aquela vizinha que está precisando de ouvir. Quem sabe a gente consegue desligar o celular para poder fazer uma reunião em família sem interrupção. Quem sabe, né? Não desperta algumas ideias, alguns desejos aqui de ter esses momentos mais preciosos e de fato se mostrar escutadores de nós mesmos através de uma meditação, através de um momento de silêncio, através de uma música. E também escutar as outras pessoas que são importantes pra gente. Certo? Galera, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sexta-feira, quase 9 horas da noite, vocês aqui comigo, né? Nossa, eu fico muito feliz. Tenham um excelente final de semana, um sábado abençoado, um domingo abençoado também. Que descansem, que aproveitem, que vejam suas famílias, que mandem beijos às pessoas que são importantes. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Vou deixar salvo aqui a live. Se quiserem compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Fico muito feliz, tá bom? Beijo. Beijo, beijo. A todos. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Vamos tirar foto pro Stories? Eu sempre esqueço, mas vamos lá, vai. Quem puder aí compartilhar lá no Stories que eu reposto. Pronto. Bom, vamos compartilhar a live para poder trazer mais gente nas próximas. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.